Estamos ao vivo às 20h34. Vamos ver aqui. Opa, pessoal entrando aqui na nossa live de hoje, quarta-feira. Obrigado. Temos Esse mês de junho vai ser um mês muito especial. E nós todas as quartas-feiras teremos aqui a live no Instagram, mais ou menos nesse horário, entre 8 e 8h30. E hoje eu tô dando abertura nessa live, mas nós teremos aí outros convidados para as próximas lives. Eu acredito que será um assunto bem legal. O pessoal que tá entrando aí, Ana Paula, né? Minha colega de profissão, Edilson, Letícia, Jefferson, uma outra pessoa aqui que eu não conheço, seja muito bem-vinda. Gente, você que já está entrando aí, você que já entrou, envie essa live aí para um colega, para uma amiga, para alguém que você acredita que precisa, né, estar aqui conosco hoje. Tem um conteúdo especial para você que eu preparei. Prometo não ser prolongar muito o nosso momento aqui, mas é muito importante você enviar, né? Aí pega o aviãozinho e envia aí para um colega, para uma amiga que você acredita que precisa e que deseja empreender ou que já é um empreendedor, uma empreendedora. Envia aí, convida mais pessoas para estar aqui conosco. Nós estamos começando, ainda dá tempo de convidar seus amigos. Hoje é um dia muito especial. O pessoal tá me ouvindo direitinho? Dá um alô aí pra mim, se você tá me ouvindo direitinho, se tá tudo certo aí com o vídeo. Conceição, minha prima querida, minha amiga também. Obrigada, Conceição, por estar aqui hoje. Carlinha também. Carlinha, ó, vamos empreender, hein, Carlinha? Envia aí para tua colega, para aquela colega que você acredita que precisa de um sacode aí na vida profissional, que precisa de uma oportunidade. Manda aí para sua colega, para sua amiga, para o seu amigo, enfim. Outras pessoas entrando aqui, muito legal. Letícia Souza, seja bem-vinda, Letícia, muito prazer. E para você que ainda não me segue, gente, entra lá, não só compartilha essa live, mas me segue lá na rede social, no Instagram, no Facebook, porque temos muitos conteúdos, né, para entregar e eu acredito que vai ser bem válido para você. Isso aí, envia aí pro pessoal. Tem mais um pessoal entrando aí. E eu já vou dar início aqui ao nosso tema de hoje. Primeira vez que eu faço uma live sozinha. Já fui convidada para fazer uma outra live um tempo atrás. Boa noite, Letícia. Seja muito bem-vinda, tá? Se você ainda não me segue, entra lá depois para seguir a nossa página, para você acompanhar os nossos conteúdos, tá bom? E é a primeira vez, né, que eu faço uma live sozinha. E eu tô muito empolgada porque é um tema que arde muito no meu coração. E eu decidi, né, criar essas lives justamente para trazer aquilo que eu tenho de especial dentro de mim, tanto como pessoa, tanto como profissional. Porque a verdade é que ninguém nasce um empreendedor, a gente se torna empreendedor no meio da caminhada, no meio do caminho. E aí hoje eu quero que vocês compartilhem comigo também a experiência de vocês
sobre esse tema, né? Tá entrando mais gente aí. Enquanto isso, eu vou abrindo a nossa live. Aliás, já estou, né? Já começamos a live. Gente, curte essa live também. Além de compartilhar, curte. Eu acredito que todo empreendedor, ele precisa de pessoas, né? De pessoas ali para fortalecer o seu trabalho, para fortalecer a sua carreira. Nenhum empreendedor se faz sozinho. Então, por isso que eu tô aqui hoje. É, né, compartilhando com vocês e pensando também que um fortalece, né, a carreira do outro, a jornada profissional do outro, um aprende com o outro. Isso é muito válido para mim, né? E essa live só faz sentido se tiverem pessoas aqui com esse objetivo também, que tenha esse entendimento de que sozinho, né, a gente vai muito, a gente até consegue ir, mas sozinho a gente vai numa distância muito curta. E quando a gente tem pessoas que nos apoiam, pessoas que fortalecem a nossa vida, a nossa carreira profissional, seja um cliente fiel que está sempre ali conosco, seja uma pessoa amiga que tá sempre curtindo uma postagem que você faz, tá sempre interagindo. Gente, parece que é algo simples, mas interagir, curtir uma postagem, fazer pequenos movimentos já ajuda muito, tá? O empreendedor já fortalece muito o empreendedor. E nós temos aí, né, o Instagram como uma ferramenta muito fácil, muito boa de se usar, né? Uma ferramenta que qualquer pessoa tem acesso. E então eu gostaria de aproveitar melhor essa ferramenta aí com vocês. Bom, eu não sei quantos aqui me conhecem a minha jornada como profissional. E a verdade é que eu estou a cada dia mais me descobrindo uma empreendedora. Aliás, eu acredito que eu já era há muito tempo uma empreendedora e talvez por circunstâncias, né, da minha vida, daquilo que eu vivi, daquilo que vai acontecendo ao longo da nossa vida, a gente vai se perdendo e quando a gente vê, a gente está insatisfeito, a gente está infeliz, a gente não sabe por que a gente está sempre de mau humor. E fazer aquilo que a gente ama, né? Fazer aquilo que a gente gosta, empreender, né? É algo que não só faz com que a gente tenha uma renda, mas faz com que a gente também sobreviva como ser humano, como pessoa, faz a gente amadurecer, faz a gente crescer. E hoje eu me vejo uma pessoa assim que cresci, que desenvolvi e estou ainda numa jornada de crescimento, de aprendizado. E isso é muito importante para mim. Eu valorizo muito cada etapa vencida, eu valorizo muito cada passo que eu já dei e valorizo muito as pessoas que me apoiaram, as pessoas que têm me apoiado, as pessoas que ao longo da jornada passaram na minha vida. E, enfim, gente, isso é muito importante. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? E se vocês concordarem com a minha resposta, dá um ok aí, diga assim, também acho, concordo, enfim, para eu ver se vocês estão conseguindo me ouvir, se vocês estão conseguindo captar aí a minha proposta dessa live de hoje. O tema, né, é como você é sobre empreender, como você se tornar um empreendedor do absoluto zero. Empreender para mim, gente, eu diria, né, eu, Tainá, olho empreender como a capacidade que a gente tem de identificar em nós, né, as nossas habilidades, os nossos talentos, as nossas qualidades e aperfeiçoá-las para um propósito maior. E quando eu falo para um propósito maior, eu acredito. Boa noite, Mário. Rosana entrou aí, Rosana. Beijo, Rosana. Eu acredito que quando fala de um propósito maior, não está falando apenas de ganhar dinheiro, né? De criar uma renda. Eu acredito num propósito maior, até mesmo em ajudar as pessoas, de ter acesso às pessoas. E eu acho que o propósito maior da vida do ser humano é quando ela consegue, além de ser um empreendedor, além dela ser um empresário, além dela trabalhar com o que ela gosta, ela precisa entender isso como uma missão de vida, até mesmo para ajudar e
se ajudar outras pessoas a alcançar seus objetivos, os seus sonhos. Então eu diria que empreender é isso, é a capacidade que a gente tem de identificar em nós. Fernando também está entrando aí, Central Tintas. Fernando é um grande empreendedor e eu me identifico muito com o Fernando porque ele é como eu, que olho para as pessoas e consigo enxergar também a capacidade delas em empreender, em ser um profissional de potencial e eu consigo ter essa visão e o Fernando se identifica muito comigo. Eu me identifico muito com ele também, porque ele tem essa capacidade, né, Fernando? Então, empreender é isso, é você olhar a capacidade que você tem, né, o seu talento, aperfeiçoar ele e colocar ele em prática por um propósito maior, né? E quando a gente consegue entender que existe um propósito maior, os resultados eles acontecem. E aí eu quero conversar com vocês rapidamente um pouquinho, né, da minha jornada. Eu sou esteticista há mais de 10 anos, me formei na faculdade na Unopar, na época. Eu tive aulas presenciais e aulas práticas. Mas antes disso, eu era uma menina que sempre sonhou. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de coisa boa, sabe, gente? E eu novinha, eu era bem jovem, eu acho que eu tinha aí meus 12 anos, e eu pagava para uma vizinha minha fazer minhas unhas. E nisso que eu pagava e sempre olhava, só que eu pagava e dependia do dinheiro da minha mãe para fazer a unha. Então, quando a minha mãe não queria me dar dinheiro ou meu pai, significava que eu não tinha dinheiro para fazer minha unha. E você imagina uma jovem adolescente que tá no auge de querer tudo, de pensar no cabelo, pensar na sobrancelha, pensar nas unhas, enfim. E aí eu aprendi a fazer unha. Foi naquela época, com 12 anos, que eu aprendi a fazer unha e comecei a fazer a minha unha. Aline, boa noite. A Aline entrou, uma cliente querida. Faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas eu tenho você no meu coração. Tio Nésio entrou também. Seja bem-vindo, gente. Vocês são muito importantes aqui pra mim, tá bom? E aí, continuando, eu pensei, poxa, eu acho que eu vou tentar fazer minha unha, porque sendo assim, eu consigo. Eu não preciso de estar pedindo dinheiro minha mãe e meu pai toda vez que eu quero fazer, porque nem sempre que eu quiser eles vão ter dinheiro para fazer, para me dar para fazer unha. E não é que eu descobri que eu fazia a unha muito bem? E comecei a comprar as coisinhas, né? Comprava um esmalte novo, comprava, enfim, coisas que manicure usa. E a gente começa como? Fazendo a unha da mãe, da irmã, da avó e da vizinha, e a gente começa a querer treinar, porque a gente quer, eu vi ali uma forma de ter meu dinheiro, né? De comprar as coisas que eu queria. Aliás, eu cresci numa família muito próspera, abençoada, mas assim, minha mãe sempre foi daquela que me deu aquilo que ela podia. Eu nunca tive é, aquela exigência, porque eu quero tênis tal de marca, eu quero tal roupa de marca. Mas eu olhava e tinha vontade de ter, de comprar. E foi por isso que eu comecei a insistir em querer aprender uma profissão e querer ganhar meu dinheiro mesmo com os 12 anos de idade. E aí, gente, eu cresci num ambiente onde ninguém é empreendedor lá em casa. Não sei se tem alguém aí, ainda não entrou, Thaís nem Thales, eles estão em outro compromisso e minha mãe não tem Instagram. Mas assim, eu cresci numa família, minha mãe foi profissional da prefeitura, né? Minha mãe foi professora, aposentou lá. Aninha entrou. Aninha, seja bem-vinda, uma cliente querida do meu coração, que sempre me apoiou. Muito obrigada, tá, Ana Paula? Você é muito importante para mim. Estar aqui na live, você estar aqui na live é muito importante para mim. Muito obrigada. E, e aí eu cresci numa família que zero empreendedorismo, zero empreendedores. E, portanto, Thaís, né, minha irmã, trabalha também como profissional da prefeitura e do estado, como professora. Meu pai também nunca trabalhou com empreendimento. Meu pai sempre trabalhou como bombeiro hidráulico. Inclusive, há pouco tempo eu falei, pai, com todo o conhecimento que você tem, com todo profissional, com tudo que você é como profissional, não, na tua idade eu tinha feito alguma coisa para fazer
para ganhar dinheiro. E, poxa, não, pai, deu mole. Eu falo com ele, né? Porque todo mundo elogia o trabalho do meu pai até hoje. Ele é um excelente profissional naquilo que ele faz, muito dedicado. E acaba que eu fico pensando, ah, meu Deus, se eu tivesse insistido com meu pai podia hoje estar muito bem, porque usar o que ele tem de talento, usar o conhecimento que ele tem para o seu, para faturar, para ter uma vida mais tranquila, né? Uma aposentadoria mais tranquila, cuidar da saúde, ter qualidade de vida, enfim. Então, naquela época, eu fui fazer unha. Foi a forma que eu vi, que eu entendi que eu podia ter para ganhar meu dinheiro. Gente, acredite se quiser, naquela época eu comecei fazendo pé e mão, era R$ 3 cada um. R$ 3 a mão, R$ 3 o pé. Thaís entrou, Thaís, seja bem-vinda. Ramon também entrou aqui. É, Você que está entrando agora, se você é, ainda não fez, envie essa live para uma pessoa que você acredita ser um futuro empreendedor, que você acredita que gostaria muito de estar participando aqui, que precisa de uma oportunidade, que ainda está perdido profissionalmente. Mande para essa pessoa, que vai ser muito importante ela estar aqui hoje. É, e aí, gente, eu comecei a fazer unha. E fui fazer unha tentando achar uma forma de adolescência, na minha adolescência, ganhar dinheiro. E aquilo ficou sério, né? Foi assim que eu fui me aperfeiçoando, comprando novos produtos, novos esmaltes, enfim. E fui muito feliz sendo manicure. Fui uma pessoa muito querida pelas minhas clientes, portanto, eu me formei na estética e E eu ainda continuei sendo manicure por um bom tempo. Mas uma jornada da minha vida eu cresci, estudei, fiz o normal, e não me via como professora, apesar de eu gostar de comunicar, apesar de eu ter essa habilidade, apesar de eu gostar de pessoas, né? Porque eu acho que isso é o que eu faço, eu amo pessoas, eu me conecto muito fácil com as pessoas, e não é à toa que eu escolhi essa profissão. E Fabi, boa noite, Fabi, uma cliente querida lá do Rio. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, Fabi. Muito obrigada. A Fabi já faz live com muita facilidade. Eu tô aqui hoje interagindo com vocês, contando um pouquinho da minha história. Você que entrou agora, manda lá para alguém que você acredita precisar de estar aqui com a gente hoje, né? Que ainda tá perdido profissionalmente, enfim. E aí, gente, é, me formei, pensei, agora acabou o ensino médio, o que é que eu faço da minha vida? Porque eu não queria fazer uma faculdade só para fazer faculdade. E no final das contas, com 19 anos, eu namorava com 17, com 19 anos eu resolvi casar e aí vocês sabem que a vida muda por completo. E na época eu me casei e trabalhei no comércio que a gente tinha por longos anos. Foi um tempo que eu sempre me questionei porque eu fazia algo que eu não amava fazer. Eu estava num ambiente onde me consumia emocionalmente, não pelo trabalho em si, porque a gente que gosta de trabalhar, a gente não tem medo de trabalhar. Trabalhava em carga horária muito alta, muito. A minha carga horária era bem alta, tipo, de domingo a domingo a gente trabalhava e eu não conseguia. Não tá me ouvindo, Ramon? Vê aí. E eu não conseguia, né, gente, ter tempo pra mim. Eu não conseguia ter tempo pra nada e aquilo ia me consumindo emocionalmente. E a gente não ganha dinheiro trabalhando dia e noite, né? No final das contas, a gente consome a nossa saúde e aí você pensa assim, caramba, trabalhei, trabalhei e no final o resultado é sempre o mesmo. Enfim, e aí eu pensava ali, não, tem que dar um jeito de sair daqui, eu tenho que dar um jeito de fazer, de ter uma renda, eu tenho que dar um jeito de não ser só manicure, eu preciso ganhar dinheiro com outra coisa. E foi aí que eu fui, encontrei um curso de depilação, porque eu via a depilação como algo que se associava com aquilo que eu já fazia, como algo que eu podia. É, é, tá me ouvindo? Tá sem áudio ainda, gente? Mas
Mas quem que tá sem som? A internet não parece ser, não. Não sei o que que pode ser, não. Tá sem som aí? Não? Enfim, deixa eu aumentar o meu som aqui. Ah, beleza. Então deve ser aí, Ramon. Beleza, gente. Isso aí. Deve ser aí contigo, então. Enfim, deixa eu resumir isso aqui. E foi aí que Aninha, minha querida, minha amiga, muito obrigado por estar aqui hoje, interagindo com a gente. E vamos lá. E foi aí que eu vi a depilação como uma fonte de aumentar a minha renda, de aumentar a minha forma de ganho. E eu já trabalhava com manicure, eu falei, poxa, um buço, as clientes. Eu não tinha ainda um lugar apropriado para trabalhar, me formei como depiladora sem estar num ambiente, num salão, numa clínica. E meti a cara e fiz o curso, era algo que eu queria muito. E era um curso, na época, foi um curso que tinha no meu bairro, foi uma oportunidade assim gigante. E eu trabalhava na padaria, fazia o curso de manhã nas segundas-feiras e comprava material, dava um jeito de me virar e consegui me formar como depiladora. Logo em seguida, eu fiz um curso de design de sobrancelha nesse mesmo lugar e eu pensava, tudo que eu puder fazer para agregar valor, para eu conseguir alcançar um faturamento melhor, eu vou ficar muito feliz, porque você alcançando um faturamento melhor, você acaba alcançando também a possibilidade de fazer novos cursos, de engrenar e ingressar na carreira que você escolheu. E aí, gente, nesse período que eu vivi no comércio, cara, foi um período que eu não me vi empreendedora, porque eu estava num ambiente tão estressante que não combinava comigo, que eu só queria uma forma de sair dali. Mas eu sempre me perguntei: será que eu vou passar a vida inteira aqui nessa padaria? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Meu Deus, não existe outra forma. Preciso sair daqui. Mas aí envolvia, né, o casamento na época. E eu falava assim: eu só vou ter uma justificativa de sair daqui se realmente eu ter uma fonte de renda e eu conseguir aumentar meu faturamento e conseguir me virar. Enfim, João entrou. João, boa noite. Quem é que tá aqui? Deixa eu ver. Rosa. Rosa, seja bem-vinda. Não sei se você já me segue. Se você ainda não me segue, segue lá para você acompanhar o nosso conteúdo aqui do Instagram. Tá? Muito obrigada aí pela tua participação. Você que está entrando agora, manda lá essa live para alguém que você acredita precisar também estar aqui conosco. Enfim, isso é muito importante, tá, gente? Para o empreendedor, ter a participação de vocês é muito importante. E vamos seguir aqui. E foi aí que eu consegui, obrigada, João, aumentando e chegou um momento que a gente vendeu a padaria e eu falei, agora eu preciso aumentar e crescer ainda mais. E sempre fui insatisfeita no sentido de querer algo mais, de querer crescer. E sou assim até hoje, tá, gente? Sou assim até hoje. Não só porque eu me cobro em querer sempre entregar o melhor, mas porque eu acredito que nenhum resultado vem pela sorte. Vem porque a gente corre atrás, porque a gente precisa estudar, porque a gente se empenha para isso. Enfim. E aí eu consegui, com o dinheiro da depilação, né? Porque era um valor um pouco melhor, né? Bem melhor na época, que é bem melhor até hoje, né? Do que fazer a unha simplesmente. Não abandonei as clientes, mas pegava as próprias clientes que faziam unha comigo, faziam depilação. Por quê? Porque como elas confiavam no meu trabalho, no meu serviço, naquilo que eu oferecia, elas, tudo que eu falava que eu estava fazendo, elas queriam experimentar, porque elas confiavam em mim, devido à forma que eu atendia elas, devido à minha responsabilidade. Enfim, e aí consegui, sendo depiladora, aumentar meu faturamento e pensar em uma faculdade. Depois de casada, né, a gente sai da casa da mãe, a chance diminui, né? Pra gente fazer uma faculdade e se formar.
E foi aí que eu consegui fazer a faculdade de estética, me empenhei bastante e me formei, continuei trabalhando no salão como manicure e separava alguns dias para eu trabalhar na estética, até que com o tempo, não foi de um dia para o outro, mas foi com muito esforço no sentido de dedicação e focar ali no que eu queria, onde eu queria chegar, que eu consegui fazer a faculdade de estética, me formei em estética e comecei, além de fazer unha, depilação, sobrancelha, eu comecei a fazer massagem e limpeza de pele. E aí, gente, as clientes que faziam unha, depilação, começaram a fazer limpeza de pele e massagem comigo. E aí eu ia esfoliar o pé das clientes estrategicamente e ao mesmo tempo porque eu tenho um carinho pelo meu cliente. Quem me conhece, quem é meu cliente sabe disso. Eu tenho um carinho muito grande por eles, eu valorizo muito cada cliente. Isso é uma verdade, né? E aí na hora de esfoliar o pé da cliente, eu esfoliava com o maior carinho do mundo e fazia aquela massagem. E aí as pessoas até hoje, um dia esse dia uma cliente me encontrou na clínica onde eu trabalho lá da Dermato e falou assim: ai, Tainá, eu lembro da esfoliação que você fazia no meu pé. Ninguém faz aquele pé igual a você. Nossa, como aquilo era maravilhoso. Eu lembro disso até hoje. Eu falei: poxa, que bom ser lembrada dessa forma, né? E então eu esfoliava o pé da cliente. E aí ela gostava, se sentia super bem. O que que eu falava? Não, é porque eu trabalho com massagem também. Eu trabalho tantos dias aqui no salão e outros dias eu trabalho com massagem, com estética, com limpeza de pele. E aí segui a carreira e hoje eu já estou um tempo com a estética. Mas por um momento da minha vida, gente, não sei quem lembra, quem está aqui na live que lembra. Obrigada, Conceição. Entrou o João aí. João, Carol, muito bem-vinda, Carol, Vera. Gente, muito bem-vindo aqui na nossa live. Eu espero estar fazendo com que vocês me conheçam ainda mais, porque eu acho que isso fortalece, né, a nossa amizade, fortalece ainda mais você que é o meu cliente, conhecendo a minha história que talvez você não conheça, né? E, e aí um período que eu comecei a trabalhar com estética, o que que aconteceu? Eu descobri que eu tinha o meu punho quebrado, inclusive tem uma cicatriz aqui. Eu tinha o escafoide quebrado, gerou uma artrose, eu descobri que eu tinha que operar meu punho. E aí vocês imaginam, eu querendo ali meter brasa na estética para aos poucos sair da manicure, ganhar mais, trabalhar menos e ganhar mais, né? Sempre esse é o objetivo de um empreendedor. Se você não tem esse objetivo, eu não sei se faz sentido para mim. Alguém que estuda, que se aperfeiçoa para trabalhar mais e ganhar menos, né? Eu acho que o sentido é o contrário, a gente trabalhar. A Aninha, tá vendo, ó? Manicure, depiladora, esteticista e de bônus terapeuta. Terapeuta, muito bom, Aninha. Realmente, a gente interage muito nos nossos atendimentos e isso é tão importante para mim, porque além de eu conseguir, né, receber um pouquinho de vocês, a gente consegue também doar um pouquinho do que a gente tem. Isso é muito importante nos nossos atendimentos. E voltando aqui para o meu raciocínio, nesse momento eu estava muito afim de alavancar e botar para quebrar aí no que eu fazia, no que eu me formei. E descobri que eu tinha o punho quebrado. O médico falou: olha, você tem que operar, a única forma que você tem de operar, e você vai precisar ficar aí uns 4, 5 meses sem trabalhar. Aí vocês imaginam a minha cabeça. Eu falei: caramba, agora ferrou. E eu fiquei triste, angustiada, mas assim, o empreendedor ele tá sempre pensando o quê? Em outras oportunidades, em outras fontes. E aí, quando eu trabalhava no salão, não sei quem tá aqui lembra disso, ou que já comprou alguma coisa que eu fiz na época, eu já fazia uns bolinhos. Bolinho de tomar café com limão, com laranja, e pedi o rapaz lá, o dono do salão, se eu podia levar, por minha conta. Porque sempre gostei de tratar o cliente com muito carinho. E como eu sabia fazer, sempre gostei de fazer. Aliás, se eu não fosse esteticista, eu acho que eu seria da área da culinária. E, e aí eu levava os bolinhos. Nisso que eu levava o bolinho e servia com café, a pessoa perguntava: Tainá, quem fez esse bolo? Eu falava: fui eu. Por quê? Tá ruim? Não, tá maravilhoso. Você não faz um porque eu vou receber uma visita? Hum. Bom, eu não vendo bolo, mas posso vender. Falei assim: bom, você traz a forma que eu faço pra você.
quanto você vai me cobrar? Eu falei, nem sei, eu não trabalho com isso. Traz a forma que eu faço pra você e te cobro em cima do material que eu gastar. E assim foi, gente. Até que eu comecei a vender bolinhos, né? Bolo naquele formato alemão. Eu esqueci o nome daquela forma, que é quadradinha assim, que você já assa ela junto lá com a massa e já. Eu embalava bonitinha e comecei a vender para o cliente. Quando eu fui operar, eu fiquei realmente um tempo sem poder fazer nada. E aí vem aquela angústia, né? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou passar esse período sem trabalhar? Eu já tinha me separado, morava com a minha mãe, tinha esse suporte, graças a Deus. Sou grata à minha mãe até hoje e eu acredito que foi esse período que eu alavanquei, que eu aproveitei todas as oportunidades que eu tinha para estudar ainda mais, crescer ainda mais profissionalmente, conquistar aquilo que eu gostaria muito, que eu sempre sonhei. Pessoal que está entrando, muito obrigada. A nossa querida Aileen, Paloma, Marco, gente, muito obrigada por todos vocês aí que estão participando comigo. E vamos seguir aqui na nossa live. Se você entrou agora, compartilha essa live com alguém que você acredita que deseja empreender, que precisa ou está perdido, né, profissionalmente. Compartilha essa live aí, que eu acredito que vai ser muito bacana para essa pessoa também. E aí, fiquei sem trabalhar nesse período. Fui operar, não teve jeito, fiz exames, não tinha outra solução a não ser operar. E aí, obrigado, Aileen, obrigada, muito obrigada, querida, você mora no meu coração. E aí, gente, o que aconteceu? Como eu sabia cozinhar, voltei a trabalhar como manicure aos poucos, mas não podia fazer massagem. Minha mão ainda tinha que ficar mais um tempinho ali parada sem fazer massagem. O que eu fiz? Levava para o salão bolo de pote. Ele vai lembrar disso. A Aninha também. Levava bolo de pote para vender para as clientes. Fazia ceia de Natal, saía do salão. Tinha gente que me encomendava, tipo, Tainá, tu pode fazer para mim uma torta de limão? Você pode fazer para mim um bacalhau? Gente, eu metia a cara e ia fazer. Eu não via dificuldade, eu queria ganhar dinheiro, eu queria chegar em algum lugar, eu queria ter aquilo que eu sempre sonhei. E estou sonhando, né, até hoje. E eu fazia. Pedia lá o rapaz do salão, que gostava muito de mim, que confiava muito em mim, e ele deixava eu vender para os clientes, e as clientes. Então, assim, eu falava, bom, já que eu não posso trabalhar, já que eu não posso fazer o que eu gostaria, né, que era massagem, porque eu estava recém-operada, e fazia bom, gente. Até hoje, as clientes me encontram na rua e falam assim, tu não faz mais bolo, hein, Tainá? E por um período fiz algumas marmitas de camarão para vender no horto, no box do meu tio. Ele me propôs uma sociedade, eu falei, vambora. Fazia as quartas-feiras, passava o dia inteiro na cozinha, cozinhando, botando lá a embalagem, tudo bonitinho pro meu tio vender no horto. Enfim, gente, eu digo para vocês, ainda criei uma marca, tá? Criei lá o nome da minha marca, era Cozinharte, que era cozinhar com arte, né? E aí eu botei assim, Cozinharte. Fiz uma logo bonitinha e pensei, gente, o que eu faço agora? Eu vou para a estética novamente quando eu puder trabalhar com as minhas mãos, ou eu viro aí uma empresária do ramo da culinária. Vou fazer um curso de confeitaria, vou me aperfeiçoar naquilo que eu ainda não tenho tanta habilidade. E fiquei meio perdida do que fazer. Mas eu pensei, não, eu vou voltar para o que eu comecei, que era estética, massagem, e vou apostar porque eu acredito que isso é o que eu gosto de fazer, é o que eu, né, me propus a fazer. E voltei. E por um lado, eu voltei e fazia ainda um bolinho ou outro. Nisso eu ia estudando, ganhando um dinheirinho a mais, eu ia fazendo novos cursos. Hoje eu tenho vários cursos, inclusive até hoje eu estudo dentro de uma plataforma de estudos de um profissional de São Paulo, uma plataforma muito completa. E eu tenho essa disciplina de estudar toda semana, eu estudo, porque eu preciso realmente continuar caminhando, me aperfeiçoando e, e seguindo aí a minha carreira. Então, essa empreendedora que eu sou hoje, ela não nasceu assim pronta.
ela foi se formando ao longo da jornada. E hoje, gente, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma empreendedora. Não só de dizer que eu sou uma empreendedora, mas de que através da minha vida eu posso ajudar outras pessoas a serem empreendedoras, né? Nós conseguimos, hoje eu dou um treinamento de massagem. Vou começar agora um treinamento também para uma moça que me procurou de limpeza de pele. Estou montando conteúdo e o que eu vejo de oportunidade, eu, dentro das minhas condições, sabendo que eu posso conseguir ajudar essas pessoas com talento, com alegria, com satisfação e com verdade. O que eu falo com verdade? Ensinar realmente o que a gente sabe, tá? Eu tô vendo como uma oportunidade, né? Então, assim, eu fui me formando, com isso eu conquistei, né, o meu apartamento na planta, na época. Em 2020 eu consegui comprar um apartamento na planta, foi uma grande conquista para mim. Na terapia eu trabalhava muito essa questão de acreditar mais em mim, no meu potencial, em quem eu era, em quem eu sou. Inclusive, uma das lives que a gente vai fazer aqui na quarta-feira vai ser com a Aline, minha terapeuta. E o autoconhecimento, gente, faz toda a diferença, né? Na nossa vida, na nossa carreira. E eu tenho muito orgulho de quem eu sou, da onde eu cheguei, sabendo que eu não tô no final de carreira, eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda tenho muito que evoluir, mas eu alcancei nesse período, eu alcancei bagagem para ajudar outras pessoas. E, nessa caminhada eu quero continuar compartilhando o que eu sei, compartilhar não só o conhecimento, né, de qualquer técnica que eu hoje domino, mas compartilhar, né, o carinho, o amor, a atenção, compartilhar empatia, porque eu acho que isso é algo que as pessoas procuram muito, né, num profissional, quando eles chegam até a gente e começam a verbalizar um pouquinho da sua vida, a gente já sente que além de terapeuta lá, massoterapeuta, a gente é realmente terapeutas e a gente precisa olhar isso com muito carinho, com muita responsabilidade, porque o que a gente tem dentro da clínica é algo nosso e do cliente, né? Então isso é muito sério, mas eu sei lidar muito bem com isso, porque eu acredito que foi assim que eu conquistei a credibilidade de todas as clientes e das pessoas que passaram, né, pela minha vida. Então, gente, eu quero dizer que toda a minha jornada, ela tem um propósito maior, né? Ela tem um propósito maior que, além de continuar crescendo como profissional, é um propósito de ajudar pessoas. Tanto as pessoas que eu atendo, mas tanto outras pessoas que também desejam empreender. Então, né, tô com uma equipe me dando todo o suporte, a gente está preparando algo muito especial. É um evento que vai acontecer no dia 9/7, né? Às 8 horas da noite. É um evento que vai acontecer no YouTube, inclusive aí no meu Instagram, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá, lá tem o link, né? Na bio tem o link que você pode clicar e entrar no grupo, né? Que a gente criou justamente para ajudar você que deseja empreender. Então, no dia 9 de julho, nós teremos uma aula gratuita para ajudar essas pessoas. E vocês sabem que eu sou uma pessoa que me dou naquilo que eu faço, que acredito no que eu faço, e se eu entrei para fazer, tem que ser para ir até o final e com toda a dedicação e amor do mundo. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse, né, essa live e ao mesmo tempo clicasse lá no link da bio, porque esse evento vai ser no YouTube e só vai participar do evento quem vai estar no grupo, né, onde a gente vai passar todas as informações, a gente vai acompanhar. Eu ainda não vou falar o que vai ser, o que vai acontecer nesse evento, nessa live, nesse evento, mas é surpresa, né? Mas eu posso dizer e garantir que é uma surpresa muito boa, principalmente para você que deseja transformar a sua vida e a sua carreira profissional. E eu não tô te dando, eu não tô falando isso para encher linguiça ou para dizer tipo assim, é mais uma dessas lives chatas que a gente assiste por aí, que fica falando. Não, gente, é algo sério que eu criei, porque eu até falo, né, gente, mas
As pessoas parecem que só querem ganhar dinheiro, só querem ganhar dinheiro. E o dinheiro é uma consequência daquilo que a gente faz com amor, com dedicação e com responsabilidade. Então, se você conhece alguém, né, que deseja começar do zero, por que surgiu essa ideia, né, de eu estar aqui hoje, nessa quarta-feira com vocês? Porque eu encontro muitas pessoas insatisfeitas com a carreira profissional delas, né? Eu conheço muita gente que trabalha o dia inteiro e não consegue um melhor resultado. E aí eu fico pensando, poxa, eu podia ajudar. Poxa, eu podia fazer isso. Inclusive, as duas alunas que eu tenho agora no curso de massoterapia, uma é uma pessoa que trabalha em sítio, e está se organizando, está se preparando porque ela quer ser uma empreendedora e quer sair, né, do sítio para trabalhar no seu próprio negócio, investir naquilo que ela gosta de fazer. E outra também está fazendo faculdade de biomedicina e antes de se formar, ela já trabalha num salão com limpeza de pele e quer agregar serviço. E eu falei, gente, vambora, eu tô com vocês, eu vou apoiar vocês, eu quero entregar tudo que eu sei, acreditando que vocês podem, né, fazer como eu, serem boas tanto quanto eu sou como profissional, porque eu acredito muito no meu potencial e, e acredito que elas podem voar ainda mais alto, né? Então, no dia 9, eu vou fazer esse evento e eu quero muito que vocês participem. Não só participam, mas entra lá no link. Letícia, entra lá no link, né? Conta logo. Entra lá no link, entra lá no nosso grupo, que é um grupo exclusivo, para você participar da nossa live. E não só participar, mas acompanhar ali todos os né, o que a gente vai falando até chegar no dia 9, você vai acompanhando ali tudo com a gente. E eu acredito que, além de empreender, quem tem esse dom, né, quem gosta de empreender, ela tá sempre olhando o outro com esse olhar. Pô, fulano faz isso tão bem, por que ela não faz isso de uma forma mais profissional, né? Inclusive, eu quero ressaltar aqui a Letícia. A Letícia hoje me ajuda com o meu Instagram. Eu peguei ela de surpresa um dia e falei, Letícia, tô precisando de alguém para me ajudar no Instagram. E aí ela falou, eu? Falei, você tem potencial. Tô te observando já há um tempo. E, gente, a Letícia é uma querida e acredito muito no potencial dela. Por isso eu insisti com ela para me ajudar, porque vou acompanhá-la de perto, tenho acompanhado ela, uma pessoa super talentosa, que tem muita dedicação no que faz e tem muita boa vontade. Então quem, né, começa, que quer crescer, tem que ter boa vontade, tem que insistir, não pode desistir, porque realmente existem na nossa caminhada momentos que a gente fala assim, caramba, não sei não, acho que não vai dar. E aí você olha para o lado e você fala assim, não, peraí, e se eu aproveitar isso aqui e fazer disso uma oportunidade? Inclusive eu coloquei lá no meu Instagram há pouco tempo uma frase que transforme os seus desafios em motivação. Quem desiste não desfruta dos resultados. Foi uma frase que eu criei justamente pensando na minha jornada. Porque realmente, hoje eu olho para trás e eu falo assim, caramba, que bom que eu não desisti. E que bom que eu tô aí seguindo nessa jornada, querendo crescer cada dia mais, querendo fazer novos clientes, não só novos clientes, mas encontrar pessoas que eu possa contribuir de alguma maneira na vida delas, né? Então, eu sou muito grata a todas as pessoas que eu já atendi, a todas as pessoas que já foram aí meus clientes, ou dos bolinhos, ou que foram clientes da unha, né? Tem pessoas que me encontram e falam, ah, Renato, parou mesmo de fazer unha. Um dia a cliente falou assim, Tainá, eu pago o preço que for para tu ir lá na minha casa fazer unha. Eu falei assim, poxa, não tem relação mais com o valor, tem relação com aquilo que eu escolhi seguir, né? Hoje eu sou a manicure aqui, eu faço só a minha unha, e olhe lá, porque às vezes nem a minha eu tenho tempo, então no final eu corto, lixo ela bonitinha, mas como empreendedora, né, e como profissional da beleza,
Eu sempre gostei de fazer a unha e sempre quis manter minha unha arrumadinha e foi assim. E quando eu olho para minha mão, né? Quando eu olho para minha unha, é ótimo, porque eu lembro de onde eu comecei. Eu lembro da minha jornada, eu lembro de todos os momentos, eu lembro de quando eu anotava lá o nome da fulana e o valor que ela pagou. E aí, no início era assim, o nome da fulana, R$ 6, R$ 3 a mão, R$ 3 o pé. Depois aumentou, foi para R$ 3 a mão, R$ 4 o pé. Até chegar a R$ 10, gente, pé e mão na época, que tinha 12 anos, 12 para 13 anos, até chegar nos R$ 10 de pé e mão, demorou. E eu não desisti, eu ficava toda feliz com todo o dinheirinho que eu ganhava. E olha só, eu ficava 1 hora para ganhar R$ 3. Né? E hoje eu fico 1 hora, eu consigo faturar mais do que eu imaginava. Mas o que me fez chegar aqui foi a minha garra, realmente foi acreditar no que eu sou, foi acreditar, ter o apoio da família, mesmo que eles não foram e não são empreendedores. É, eles acreditaram em mim. Inclusive, era até difícil às vezes comentar algumas coisas com a minha mãe, porque ela sempre foi muito pé no chão. Quem conhece minha mãe sabe, muito séria. Dever para ela, assim, é a morte. Dever R$ 1 é a morte. Então ela sempre foi muito pé no chão. E com isso, às vezes eu ia dividir algumas ideias com ela e ela. Ai, Tana, tem certeza? Não, mas isso é muito caro. E se tu não conseguir? Aí eu falava assim, tá, mãe, beleza, tem razão. Mas ao mesmo tempo eu pensava, poxa, ela não pode ter a mesma mentalidade que eu vou respeitar isso. E com isso eu continuei aí crescendo, fazendo contato, porque, gente, o empreendedor, como eu disse, ele precisa fazer contato. Ele precisa ter pessoas ao seu redor, ele precisa ser comunicativo. Né? Se você não gosta de trabalhar com gente, vá ser um empreendedor em outra área que você se identifique. O importante é a gente identificar o nosso talento, identificar quem nós somos, o que nós gostamos de fazer e fazer disso um propósito maior. E eu tô aqui porque eu sou prova viva disso. Nem todos os momentos foram fáceis, nem todo dia eu tinha uma agenda cheia, mas eu continuei. Eu persisti e por isso que hoje eu quero ajudar outras pessoas, até incentivadas pelas próprias clientes, tá? As próprias clientes falam assim pra mim: Tânia, você faz tão bem isso aqui. Poxa, depilação, por exemplo. Uma cliente minha chegou um dia e falou assim: pô, você é a única pessoa que faz depilação e que não dói esse horror. Com você eu consigo fazer depilação muito bem. Ah, se eu te conhecesse antes, por que você não ensina isso? Por que você não ensina a fazer depilação? Por que você não ensina a fazer unha na época, né? Que eu fazia unha. E as pessoas, os próprios clientes, né, me incentivaram e eu comecei a realmente pensar, por que não? Como eu gosto, né, de olhar as oportunidades, eu penso, por que não? Então é isso. A gente só chega em algum lugar quando a gente insiste, quando a gente persiste, quando a gente não desiste, quando a gente ouve uma palavra que às vezes não foi legal, mas a gente fala assim, poxa, isso não vai me parar, isso não vai me paralisar. E como eu fui muito dedicada, eu falava assim sempre e falo isso até hoje como empreendedora. O meu cliente, ele pode não estar comigo mais por outros fatores. Por exemplo, mudou, não está morando mais perto, ou tipo, ah, Tainá, infelizmente eu não consigo pagar o valor que você merece ou que você cobra. Tudo bem. Agora, porque ele saiu da clínica, porque eu não atendi bem, porque eu fui irresponsável com o seu horário, porque eu não dei atenção como deveria, ou como eu não atuei de forma correta, de forma assertiva, né, no sentido de alcançar a expectativa dele, porque todo cliente, quando chega pra gente sendo empreendedor, primeiro ele vai se conectar com você, comigo, ele não vai se conectar com o serviço que você oferece, ele vai se conectar com você. E o que acontece? Quando ele se conecta comigo, ele passa a confiar no que eu faço, no que eu ofereço, e eu preciso alcançar as expectativas dele. Quando você alcança a expectativa do seu cliente, o resultado vem. E eu sou prova viva disso.
Então, por isso que eu gostaria muito de te convidar para participar desse evento, porque vai ser um evento que eu vou conseguir compartilhar com vocês uma nova fase, uma nova trajetória da Tainá empreendedora. E isso vem com a propósito maior, que é ajudar pessoas também a empreender, a sair do zero e acreditar em si, né? Porque talvez você esteja aqui me ouvindo, você já tentou muitas alternativas, você já trabalhou em vários ramos, e eu posso te dizer o seguinte: se você gosta do que você faz, se aperfeiçoa, busca conhecimento, interage com outras pessoas, crie conexões, porque sem conexão a gente não consegue, né, alcançar o objetivo. E, inclusive, esses dias eu estava na academia e um rapaz estava malhando do meu lado e me perguntou sobre o peso dele. Tu acha que esse aqui tá mais pesado que o outro? Eu falei, não, talvez seja porque é comum, né, o teu lado direito ter uma força maior do que o lado esquerdo, ou o lado esquerdo ter uma força maior do que o lado direito, isso é comum. E aí nisso ele falou, não, porque eu tenho uma dor no ombro e eu não posso fazer muito esforço, então com uma eu consigo levantar bem, com outra eu não consigo levantar. Eu acho que ele estava fazendo esse movimento que eu não sei o nome exatamente, não me lembro. E eu falei, aí eu já olhei aquilo como uma oportunidade, não só de não só de ajudar ele no que ele estava me pedindo, mas também uma oportunidade de apresentar a ele o meu trabalho. E eu falei, mas como é que é essa dor? Que movimento que você faz se você não consegue? E, resumindo, eu falei, não, tô te perguntando porque eu sou massoterapeuta, eu trabalho com liberação miofascial e eu geralmente trabalho com dor. É muito comum chegar pessoas com esse tipo de dor. E se você quiser e puder, eu posso te ajudar. Ele falou, é mesmo? Porque eu já faço fisioterapia. Eu falei, ótimo, perfeito. O que eu faço é diferente da fisioterapeuta, mas eu acredito que vai agregar muito no que você já está fazendo. O que aconteceu? Esse cliente chegou para mim semana passada, aí eu fui lá, peguei um cartão, me dá o teu contato. Fui lá na mochila rapidinho, peguei um cartão, porque esses cartãozinhos ainda funcionam, né? É mais prático, porque nem sempre você tá com o celular na mão, malhando. E aí eu fui e peguei o cartão e dei para ele. E ele esteve lá comigo nessa semana, semana passada, e já falou, Tainá, eu preciso, uma vez por mês eu vou fazer, enquanto estiver fazendo a fisioterapia, depois que eu acabar a fisioterapia a gente pode pensar em quinzenal, enfim, você monta um plano aí pra mim, pra eu não deixar de fazer, porque eu acho que vai ser muito bom pro meu problema. E ele foi lá, atendi com o maior carinho, com o maior respeito, e e é isso, ser empreendedor é você olhar as oportunidades, se conectar com pessoas e mandar ver. Imagina eu ali mal-humorada do lado dele, né? Porque a gente, às vezes, a gente não sabe quem a gente está se conectando, né? Quem é a pessoa que está te mandando uma mensagem? Pode ser uma cliente em grande potencial e você ali falou um oi tão seco, né? Ou foi uma pessoa tão avançada que você, de repente, você já vai perder ali aquele cliente logo no início da conversa. E, se eu tivesse sido uma pessoa assim, mal-humorada, tô malhando, sei o que, blá, 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 e não tivesse dado atenção, por que esse homem tá conversando comigo na musculação? E eu fui toda atenciosa fazendo ali, continuei fazendo, conversando com ele, não deixei de fazer o que eu estava fazendo, mas enfim, me conectei e esse cliente chegou até lá a clínica e eu acredito que chegou para ficar pelo que a gente conversou. Então, gente, é se conectar, não desistir, pensar que, poxa, fulano conseguiu, eu também vou conseguir. E eu tô aqui para te ajudar a conquistar uma carreira profissional, né? Talvez uma renda extra para você que já tem um emprego e que quer aumentar o teu faturamento, ou até mesmo para você que não, estou muito insatisfeita onde eu estou, quero começar do zero, isso é possível? E a gente começa do zero, porque eu acredito que isso é possível, foi possível comigo, e eu tenho certeza que qualquer pessoa que esteja
decidida a conseguir, vai conquistar. E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui na live. Eu sei que teve pessoas que chegaram agora. Muito obrigada aí pela participação. Mais uma vez, eu vou lembrar vocês que tem um link na minha bio, né? Tem um suporte. Eu tenho uma equipe que está me dando suporte. E esse link vai te encaminhar para o grupo, né? Para o grupo exclusivo. E no dia do evento, no dia 9/7, às 20 horas, vai ser numa quarta-feira também. E nesse dia você vai saber, né, que oportunidade é essa que eu estou oferecendo a você que deseja empreender. Então, encaminhe essa live, lembrando que toda quarta-feira à noite, nesse mesmo horário, eu não sei se vai ser 8 ou 8:30 a próxima, mas eu vou estar ali postando para vocês com outras pessoas que também empreenderam, que também saíram do zero, que também tem uma história. E eu acredito que vai ser muito bacana você estar conosco compartilhando também, tá? Se você tem alguma dúvida, quiser compartilhar algo que te acrescentou aqui hoje, manda lá para mim e eu vou estar entrando em contato com você, eu vou estar interagindo com você. Enfim, eu tenho orgulho de ser empreendedora, eu tenho orgulho de empreender e tenho orgulho de hoje chegar nesse momento da minha jornada e conseguir ajudar outras pessoas e fortalecer a vida profissional de outras pessoas. Então, gente, me acompanha lá no Instagram, você que ainda não me segue lá para você acompanhar os nossos conteúdos. Clica lá no link da bio, né? E nos acompanha aí nas próximas lives de quarta-feira. Eu acredito que eu consegui falar um pouquinho da minha história, porque muitos clientes que já me acompanham não sabiam, e isso para mim é importante. Compartilhar da onde eu vim, como eu cheguei até aqui. Tá bom, gente? Muito boa noite. Muito obrigado a você que esteve aí com seu tempo disponível para me ouvir nessa quarta-feira à noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Aí, gente, se tiver alguém aqui que queira fazer uma pergunta, que quiser compartilhar algo, eu terminei a live, mas se você ainda estiver aqui dentro e você quiser fazer uma pergunta ou compartilhar, pode mandar aí que a gente fica mais um tempinho aqui com você, tá bom? Desculpa, mas eu tinha esquecido disso, porque eu fui falando, né? E fui olhando aqui a interação e como vocês estavam curtindo ali, e eu acabei não dando essa oportunidade para você que quer fazer uma pergunta, que quer interagir, ou que quer compartilhar alguma coisa que faz sentido para você aí diante de tudo aquilo que nós falamos. Ok? Muito obrigada aí todo mundo, ó, muito bacana conhecer esse seu lado empreendedora, incentivadora. Sucesso para você. Muito obrigada. A Conceição também que colocou aqui, ó. Você é cheia de talento e saudade quando você fazia minha mão e meu pé. Pois é, até minha mãe e minha irmã hoje brigam comigo porque nem para elas eu tenho tempo, gente. Infelizmente, não, felizmente, né, que a gente conseguiu aí avançar e cumprir aí com o nosso objetivo. Inclusive, na minha terapia, eu tratei muito isso, porque desistir, né, de fazer unha foi algo que mexeu muito com o meu emocional. E eu entendi que o fato de eu gostar muito das minhas clientes e ter essa conexão com elas toda semana era algo que ia me custar muito, né? Mas elas super entenderam, elas me apoiaram muito. E elas hoje são meus clientes na estética, na massoterapia, e me seguem, me incentivam, onde me vê, me tratam super bem. Ontem mesmo encontrei uma, ela, que saudade de você, das nossas conversas. E ali fiquei mais um tempinho conversando. Letícia, você é uma mulher abençoada e incrível. Sou grata demais pela sua vida. Lê, você vai longe, hein, Lê? Eu tenho certeza disso. Mas quem aqui compartilhou, Deus continue te abençoando sempre. Obrigado, Fernando. É,
A Aileen colocou aqui, né? Você é sempre muito decidida, sabendo o que quer para si própria, isso é muito importante. Você sempre confiou no seu taco, confiei mesmo, continuo confiando e sigo aí na minha jornada, sempre batalhadora. A Aileen experimentou as delícias que eu fazia lá no salão. É pena que outras pessoas não puderam participar, né? Os clientes que me seguiam, que já estavam comigo lá desde quando eu era manicure. Muito bom estar com vocês aqui. Todas as oportunidades que chegaram até a mim, eu sempre olhei com muito carinho e sou grata a cada uma delas, cada uma mesmo, porque eu coloquei uma frase ontem nos meus stories, foi uma frase também que eu criei, que diz assim, a frase que eu coloquei ontem, fala assim, celebre cada conquista, né? O último degrau onde você quer chegar, ele é tão importante quanto os demais que te fizeram chegar nele. Quer dizer, cada degrau tem um valor, cada degrau tem um peso na nossa vida, tem um sentido na nossa vida, enfim. Muito obrigada, gente, por estar aqui hoje comigo. E temos uma próxima live na próxima quarta-feira, se eu não me engano, vai ser dia 11. Uma colega e cliente, empreendedora, gente finíssima, vocês vão amar ela. Uma pessoa muito engraçada, é gente fina, alta astral, e vocês vão gostar muito de ter ela aqui na live também. Vamos ter outro tema, então compartilhe aí. E muito obrigado por essa noite. Muito obrigado mesmo. Dia 9 de julho. Não esqueça essa data, gente. Não esqueça.